Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Me Chamo Patrick Podcast, episódio de número 8. E hoje a gente vai falar sobre: você está conquistando o seu cliente ou você está só vendendo? Porque, na verdade, só vender não adianta. A gente tem que fazer muito mais. E, na verdade, o muito mais, ele volta a um tema que a gente já falou aqui no podcast. O muito mais é o básico. Se você fizer o básico bem feito, você vai estar atingindo a expectativa do seu cliente. E o que quer dizer a gente entregar o básico bem feito nisso, né? na venda? Quando a gente vende alguma coisa, e historicamente eu vejo muito isso, e tive, inclusive, um exemplo disso nessa semana, que foi, eu estava procurando uma esteira para comprar, de academia, para botar em casa, e aí ficou naquela expectativa de quanto que é uma nova. Eu perguntei quanto que era uma nova, me passaram o preço. Eu falei, vocês têm a profissional? Só que a profissional é muito mais cara. Vocês têm a profissional usada? Que aí o pessoal dá aquela recalchutada, ela fica boa, mas a profissional usada é melhor do que uma nova de amador. E aí falaram que tem, não sei o quê. E beleza, e o papo ficou por aí e falaram assim, só que a gente não tem agora para te entregar. Eu falei, tudo bem, quando tiver vocês me chamam. Só que esse papo, isso aconteceu essa semana, a finalização, só que esse papo aconteceu tem 2 meses atrás. E passaram-se esses 2 meses e ninguém me procurou mais. Então foi só simplesmente um atendimento ali, sem o famoso CRM, né? Sem depois a gente contactar o cliente de novo para saber se ele ainda está interessado naquele produto. E essa semana eu que tive que procurar o lugar para saber, e aí, a esteira já está pronta? Porque realmente eu tô querendo comprar. E isso a gente sabe que acontece muito, às vezes, quando a gente vai vender também um produto. A gente está muito ali focado, os nossos vendedores, o nosso comercial, em bater uma meta, em fechar a meta do mês, e depois o pós-venda. Será que está sendo bem feito? Né? Será que a gente está entendendo profundamente o que o nosso cliente quer, a expectativa dele? Será que a gente está fazendo um atendimento personalizado para o nosso cliente? E se ele teve algum problema, será que a gente está resolvendo isso rapidamente e de forma eficaz? Então, esses 3 pontos são muito importantes depois que a gente faz a venda. E eu acho que as empresas acabam focando muito nisso, em vender, 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 e é tão importante quanto a gente manter o cliente. Tem 2 tipos de venda, a gente sabe. Tem a venda que é recorrente, que é aquela venda que toda semana o cliente vai estar comprando, ou todo dia, ou todo mês. E tem, por exemplo, uma venda de um carro, que o cliente vai comprar hoje, sabe-se lá Deus quando, que ele vai voltar a comprar com a gente. Mas será que se a gente tiver um acompanhamento ali, um atendimento, a gente não vai sempre ter esse cliente ali conversando com a gente, ele vai sempre lembrar da gente na próxima compra dele, principalmente quando essa compra não é recorrente? Eu, por exemplo, quando vou trocar meu carro, eu normalmente tenho uns 3 lugares que eu sempre falo. Eu não saio procurando na internet. Eu tenho 3 lugares que eu sempre falo porque me atendem muito bem, porque me dão um suporte muito bom depois de eu ter comprado o produto deles. Então, um entendimento profundo das necessidades do cliente é isso, é você saber a expectativa que o teu cliente tem com aquela compra. Então, o que ele vai precisar? Ele precisa comprar, vou voltar aqui ao exemplo do carro. Ele precisa comprar o carro e para que ele usa esse carro? O carro dele precisa ser blindado, o carro dele precisa ser um carro normal, precisa ser um carro de 7 lugares, precisa... Porque às vezes o cliente compra hoje um carro de 5 lugares, mas você sabe que ele tem uma família grande. Então, um de 7 lugares para ele seria muito melhor. Se você entende isso, você pode ligar para ele daqui a 1 ano falando, surgiu uma oportunidade aqui com taxa 0 para você trocar o seu carro por um de 7 lugares, que é o teu sonho de consumo, que para sua família, para você atender, vai ser muito melhor. Então, são essas características que a gente tem que entender a fundo do cliente. Então, trazendo um pouco para o meu negócio, que é a panificação, quando o cliente compra lá um pão de hambúrguer,
às vezes ele só conhece um tipo de produto nosso. E aí, vamos supor que ele comprou o pão de smash, que é um pão que a gente tem de 50 gramas, que é para carnes menores, carne de 70 gramas, de 90 gramas. E quando é uma carne ali de 180 gramas, é um outro tipo de pão. E aí o cliente está comprando ali o smash sem saber que tem um outro. Se eu conheço esse cliente profundamente, eu posso oferecer, olha, para o hambúrguer, eu sei qual é o teu hambúrguer, eu já comi o teu hambúrguer, já experimentei, e eu acho que ele ficaria melhor no pão que é de 60 gramas, que é o nosso brioche bun, por exemplo. E aí você está levando uma solução para o teu cliente que ele não sabe. Isso tudo vai estreitando o relacionamento e você vai atendendo ele cada vez melhor. Um outro ponto também que eu acho muito importante na parte de atendimento, de venda, de comercial, é a gente não ser robotizado. Eu sou muito a favor das empresas terem um atendimento por chat, um atendimento ali que seja um pouco por robô, para filtrar, mas quando o cliente cai na mão de um atendente mesmo, de uma pessoa real, esse atendimento tem que ser personalizado. E aí é o poder do CRM, da gente ter lá quando o atendente abre o sistema, ele consegue ver o histórico ali, por mais que ele nunca tenha atendido aquele cliente, ele consegue ver o histórico do que aquele cliente já comprou de pão, o que aquele cliente gosta de fazer. Você realmente conhece o teu cliente? Você sabe se ele é casado? Você sabe a idade dele? Você sabe os hobbies que ele gosta de fazer? Porque se você souber isso tudo, você consegue personalizar o teu atendimento. Então, quanto mais informação você tiver do teu cliente, mais você vai conseguir quebrar o gelo e mais você vai conseguir se aproximar dele. Então, quais são as características em comum que você também tem com o teu cliente ou com o cliente que você está atendendo, que você consegue estreitar os laços? Ah, esse cliente gosta de jogar bola? Opa, eu também gosto de jogar bola. Esse cliente gosta de jogar tênis? Também gosto de jogar tênis. Ah, esse cliente gosta de praia? Eu também gosto de praia. Ah, ele nasceu em tal lugar? Poxa, meu primo também nasceu nesse lugar. Então, você vai trazendo informações e você personaliza esse atendimento, sem você ser um robô. Porque o robô, a gente sabe que vai vir, a IA está aí, tudo vai ser substituído por um atendimento automático, mas ninguém vai conseguir substituir um ser humano na personalização das coisas. Então, o nosso diferencial vai ser sempre isso, a personalização de algo. A gente personalizar um atendimento, personalizar um produto, isso nunca vai conseguir ser substituível. E por fim, eu gosto também de trazer que isso tudo está acontecendo, está muito bom, mas no meio do caminho o cliente teve um problema, o cliente recebeu um produto errado, um produto com avaria. Como é que está a resolução disso? A resolução está rápida? E está eficaz para o cliente? Então, vamos dar um exemplo. Mandamos entregar os pães para uma hamburgueria. O pão chegou lá e não era o pão que o cliente pediu. Era um outro tipo de pão. Isso tem que ser resolvido o mais rápido possível. Não dá para esperar uma outra entrega porque a hamburgueria vai ficar sem pão. Então, a gente tenta sempre solucionar isso de uma maneira muito rápida. Por quê? Porque o cliente ele já está frustrado. O que eu aprendi durante a minha vida no comercial? A gente pode ter qualquer tipo de problema na empresa e no atendimento do cliente. O que vai valer? A gente ter a proatividade de procurar o cliente e falar sobre isso. Então, tem uma história que é muito legal, que teve uma vez que eu ainda participava muito da produção, e a gente estava fazendo pão, e quando saíram os pães do forno, os pães saíram todo enrugados. Então, os pães de hambúrguer, para quem está escutando e vendo para conseguir visualizar, normalmente a gente preza que ele sai muito lisinho em cima, que ele sai muito bonito. É uma característica nossa, apesar de não conseguir 100% disso, porque o pão é muito macio também. Mas nessa fornada especificamente, a gente já estava atrasado, a gente tinha que fazer a entrega no dia e o pão estava saindo ali por volta de meio-dia, já estava atrasado para entregar esse pão, tinha que ter sido pronto no dia anterior. Mas por erro da produção, a gente teve esse problema no percurso. Eu já tinha ligado para o cliente e falado, olha, a gente vai atrasar a tua entrega, tudo bem? O cliente, tudo bem. Quando saiu o pão do forno,
para minha surpresa, saiu tudo enrugado. Então os pães não saíram tão bonito quanto normalmente eles saíam. Sabe o que eu fiz? Liguei para o cliente na mesma hora e falei, olha, lembra até o nome dele, Bruno, tô te ligando porque a gente conseguiu fazer o pão, mas ele não saiu tão bonito quanto normalmente sai. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te entregar, mas eu estou fazendo uma nova fornada. Quando essa nova fornada estiver pronta, eu te mando ela, mas eu prefiro te entregar, mesmo que eles não estejam tão bonitos, para que você consiga trabalhar. O cliente falou, Patrick, tá ótimo, o importante é o ter pão. Então, o que isso mostra para a gente? Isso mostra e ensina que quando a gente tem a proatividade de resolver rápido o problema do cliente, de ser sincero com o cliente dificilmente ele vai ficar chateado com a gente. Até porque a gente sabe que isso é coisa rara que acontece. Normalmente as pessoas tentam dar um jeitinho, tentam contar uma historinha ali, uma historinha colar, que fica todo mundo até com o pé atrás. E eu lembro até de uma história que uma vez eu estava para entregar também um pedido atrasado, isso em 2014, eu não era nem na Bread Maker, e aí a dona da hamburgueria ela me ligou e ela falou assim, pô, Patrick, cadê o pão? Eu falei, ó, o pão já saiu para entrega, tá chegando aí para você. E ela falou, caramba, tá mentindo mais uma vez. Aí eu falei, lembro do nome dela também, falei, Larissa, olha só, eu não trabalho assim. Se eu te falei que o pão tá na rua, o pão daqui a pouquinho vai chegar para você. Ela falou, ih, chegou aqui agora. Eu falei, que maravilha, tá ótimo. Aí ela, pô, muito obrigado. Eu falei, maravilha, obrigado você, tchau, tchau. E isso eu sempre ensinei para os meus funcionários. Eles falavam assim, poxa, Patrick, o cliente está me ligando, o que eu falo para ele? Que o pão está onde? Eu falei, aonde o pão está? Está no forno, está atrasada a produção. Então você avisa para o cliente que está no forno, porque ele vai se preparar. Quando a gente é sincero e quando a gente é verdadeiro, a outra ponta, ela já vê isso como qualidade e ela já se prepara para qualquer imprevisto que tenha. Agora, quando a gente mente em alguma situação, você está induzindo o cliente ao erro, porque ele não vai conseguir se programar e se proteger para qualquer imprevisto que aconteça ali. Então, vender é a gente ser sincero, é a gente pensar que a gente está fazendo aquilo ali para o outro de uma maneira como se fosse para a gente. Parece simples, mas a gente às vezes muitas vezes negligencia isso. Então, só para a gente recapitular, a gente, na hora de uma venda, entender profundamente as necessidades do nosso cliente, a gente fazer um atendimento personalizado para o nosso cliente. Ah, Patrick, cresci demais, não dá para personalizar. Para alguns dá. Não são todos que precisam do atendimento tão personalizado, mas para alguns dá para você fazer. Então, e principalmente quando você é pequeno, é muito importante você pensar na personalização. Talvez quando você seja grande, a tua marca já está tão grande que você não precise disso. Não tem como a Apple personalizar para a gente alguma coisa, mas ela já entrega muito do que a gente quer. E resolução rápida e eficaz de problema. Se você seguir isso, eu tenho certeza que teu cliente vai ficar satisfeito. E com isso, a gente encerra mais um episódio desse podcast que está ficando cada vez melhor. Então, avalie a gente no Spotify, não esquece disso. No YouTube, se inscreve no canal, para a gente é importante. Deixa o like, deixa comentário, comenta para a gente saber o que você está achando do podcast e a gente conseguir melhorar também. E por hoje é isso. Bora que o show é ao vivo.